Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Estudo 45, o Evangelho como me foi revelado. Jesus diz: o grupo dos que me haviam encontrado era numeroso, mas só um reconheceu aquele que tinha a alma, só um me reconheceu. Aquele que tinha a alma, o pensamento e a carne limpos de toda luxúria. Insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez de pensamento. A virgindade também purifica, conservando a sensibilidade intelectiva e afetiva, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem. Vamos meditar aqui. Eu vou fazer essa meditação bem devagar, né? Primeiro nós vamos entender aqui, ó. Os grupos do que me haviam encontrado era numeroso, mas só um me reconheceu, né? Então, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Um grupo numeroso que estava caminhando ali, só um reconheceu Jesus, né? Que Jesus era o Messias, que foi João. Então, a gente vê isso também acontecer na nossa comunidade, né? Com as verdades do livro do céu, né? Porque quando a pessoa, ela chega, né, até esses escritos, ela chega até esse conhecimento da vida na divina vontade, quando ela vem com uma bagagem muito grande de santidade humana, de conhecimento humano, de intelectualidade, né, humana, ela se choca, né, e aí fica muito difícil para a pessoa ver Jesus, né, reconhecer Jesus nas verdades que estão sendo pronunciadas, né, que estão sendo faladas, que estão sendo ensinadas. Então, assim, a maior dificuldade que Jesus encontra no ser humano é esse não reconhecimento de Jesus, né? Porque quem fala, né, em nome de, né, de Jesus, tipo assim, nós temos a nossa comunidade, um exemplo, nós temos a nossa comunidade, todos nós aprendemos na divina vontade que todos nós somos Jesus. Então, quando a gente não vê esse Jesus,
no outro, né? Não consegue ver esse Jesus nas verdades que estão sendo ensinadas, aí é muito difícil, né? Não é impossível de Jesus fazer esse trabalho de conhecimento, mas é difícil porque a pessoa ela está com muita bagagem da santidade humana e muitas vezes as pessoas julgam a santidade divina com o mesmo critério da santidade humana. Ah, mas tem que ser conhecido, tem que ser. Ah, mas se fosse um padre renomado que falasse da Luísa, que divulgasse esses escritos, eu acreditaria, mas essas leigas, essas meninas, né? Então aí Jesus faz esse trabalho na alma, mas é muito difícil, né? Tem que ter um trabalho de purificação muito grande e às vezes as pessoas não aceitam passar por esse trabalho de purificação. Então ali, no meio de tantos que estavam ali, só João reconheceu Jesus, né? Mas por que será que João reconheceu Jesus? Vamos pensar um pouquinho, vamos usar nossa inteligência com a inteligência divina, né? Com o conhecimento divino. E vamos pensar um pouquinho, por quê? Porque João, ele acreditava no que João Batista falava, né? Ele acreditava. Então, João Batista já tinha falado para João, de Zebedeu, que Jesus era o Messias, né? Quando Jesus passava, João Batista gritava: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo", né? E quando João de Zebedeu foi até Jesus, porque teve discípulos de João Batista que foram até Jesus, né? Mas eles conheciam Jesus e um deles foi João de Zebedeu, né? O João, ele acreditou nas verdades pronunciadas por João Batista, né? Então, João, ele tinha uma pureza tão grande que ele não ficava olhando para João Batista, né? Ele não ficava olhando para o vaso, mas ele olhava para o que era pronunciado. E como João Batista, ele falava das Escrituras, ele falava da vinda do Messias, ele veio justamente para preparar esse caminho para o Senhor, né? Para Jesus, preparar o caminho do Senhor, aclamando no deserto, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando João de Zebedeu ouviu de João Batista, ele não pensou duas vezes. Ele acreditou, né? E isso aconteceu com a gente também. Uns tiveram o trabalho de purificação, né? Que demorou um pouco para poder entender, né? Essas verdades, para poder aceitar essas verdades, né? Não por culpa de Jesus, mas por obstáculo da própria pessoa, que a pessoa coloca, né? Outros, né? Pegaram assim com facilidade, né? Nós temos o exemplo, né, da Michele, né, que a gente não gosta de citar exemplos assim, de dar nome de ninguém, né, para as outras pessoas, mas a Michele, ela chegou na nossa comunidade e ela pegou tudo com facilidade, né? Por quê? Porque ela era pura, né? Ela acreditou, simplesmente ela acreditou nessas verdades. E a gente, eu no meu caso, né, eu posso falar de mim. Eu, apesar de ter sido a primeira da comunidade que conheci esses escritos, que acompanhei todo esse trabalho que a Aline fez de tradução, de alguns livros e tudo, eu demorei muito tempo, mas não porque eu tinha muita bagagem de santidade humana. Ou até tinha, né, porque eu conhecia muita coisa dos santos também. Mas porque eu me chocava muito, né, com as coisas e tinha dificuldade para aceitar. Então Jesus teve que fazer um trabalho de purificação, mas ele não deixa que a pessoa se perca, né? Então ele fala aqui, ó:
O grupo dos que me haviam encontrado era numeroso, mas só um me reconheceu, né? Que foi João. A gente vê na nossa comunidade que poucos reconhecem Jesus, né? Que poucos vê que é Jesus falando na nossa comunidade, né? Através de cada um de nós. Então, tem pessoas que saem porque não acredita que é Jesus falando, né? Aquele que tinha a alma, o pensamento e a carne limpos de toda luxúria, né? Então, para uma pessoa, ela crê que é Jesus que está usando aquela pessoa para falar, ela tem que ser pura, limpa, ela tem que ter uma alma limpa, né? Ter o pensamento limpo, né? Insisto no valor da pureza. Jesus insiste no valor da pureza. Insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez, de pensamento. A virgindade também purifica, conservando a sensibilidade intelectiva e afetiva. Então, aqui ele não está falando só da castidade, da virgindade corporal, né? Mas essa pureza de mente, de alma, né? Que a gente tem que ter. E aí, quando a gente chega para conhecer os escritos da Luísa, que a gente não tem esse conhecimento, a gente tem que passar por esse processo de purificação, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem, né? Então, para você poder crer, né? Para você poder mergulhar, Jesus tem que fazer um trabalho de pureza, pureza, pureza. Ele tem que limpar tudo, né? Você tem que jogar tudo que você aprendeu fora. E tipo assim, é como se você, quando a gente chega na comunidade, a gente é um bebê que está sendo alimentado ali com líquido, com leite, né? E depois a gente vai comendo comida sólida, né? Que aqui ele não está falando só da pureza corporal, né? Mas ele está falando da pureza corporal, mas também nós podemos trazer para a divina vontade como essa pureza espiritual, né? Pode-se ser virgem de muitos modos. Aí, olha, ele vai explicar. Pode-se ser virgem de muitos modos. De modo forçado, especialmente as mulheres, quando não foram escolhidas para o casamento, né? Que tem aquele tipo de mulher que nunca casou, né? E essas pessoas que são assim, elas têm uma alma assim, elas têm uma alma mais limpa, né? Assim, mas claro que tem muitas que infelizmente se deixaram se contaminar, né? Por tudo que tem hoje. Mas elas, né? A questão daquela mulher quando ela não se casa, né? Quando ela não tem homem, não tem relação sexual, né? Nunca teve, então ela tem essa facilidade maior, né? Assim devia ser também com os homens, mas não é assim. E isso é mal, né? Então, com os homens que também não se casaram, não foram escolhidos para o matrimônio, nem para celibato, nem para padre, nem para nada, tinha que haver essa pureza também, mas com os homens não é assim, né? Por quê? Porque tem muitos homens que não foram escolhidos, né, para o matrimônio, nem para o sacerdócio, né, para outras coisas, mas se contaminam com pornografia, com conteúdos na internet. A internet hoje facilita muito isso, e os homens são mais aguçados a isso, né? Então, se contaminam, né? Né? Tem homens que não foram escolhidos para casar, mas aí né? Tem as contaminações, né? Tem homens que se alimentam de pornografia, né? Usam certas artimanhas, né? Para poder satisfazer o corpo, para poder satisfazer a luxúria do corpo, né? Quando meu filho mais velho, antes dele estar com a mulher que ele está hoje,
ele tinha muito esse vício, né, de se alimentar muito dessas porcarias, né, de internet, né, para poder satisfazer o corpo, né, e muitas vezes eu reclamava com ele, porque assim, ele nunca foi um menino de ficar, de sair com qualquer menina, sabe, meu filho sempre foi um menino assim, muito reservado para esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele se contaminava, né, com os conteúdos, ele se contaminava com coisas pornográficas, né, na internet, com algumas coisas que ele via, né, com a também a masturbação e tudo, né, e muitas vezes eu reclamava com ele, eu falava com ele, né, porque sempre eu soube que sempre eu tive esse conhecimento de que a masturbação, a pornografia, isso é pecado, mesmo quando eu estava na santidade humana, e eu falava com ele, mas ele não ouvia, né? E eu rezava muito, pedia para Jesus, né, para Jesus libertar. E aí, depois que eu entrei na Divina Vontade, conhecendo os escritos da Luísa, eu pedia muito para Jesus, né? E aí ele conheceu a mulher dele, né? A mulher que ele tá com ele, tá vivendo junto, né? Que não deixa de ser, também não é uma coisa da vontade de Deus, né? É a divina vontade permissiva, que a gente vê isso que Jesus explica, mas, né? Ele tá com uma pessoa, então ele não tá burlando a natureza, vamos dizer assim, né? Ele não tá usando de meios, né? Desses artifícios, né? Para poder satisfazer a luxúria do corpo, né? Porque os homens não têm essa facilidade que as mulheres têm, né? Eu mesmo já tenho 11 anos, fazer 12 anos que eu me separei do pai do meu filho, que eu vivi em fornicação, e, e eu vivo hoje. No começo eu procurava muito, assim, não coisas pornográficas, mas eu procurava encontrar alguém. Mas aí depois Jesus explicou para mim o que ele queria de mim, mas eu nunca fui em busca de produto, de coisas assim da internet, né, para fazer atos ilícitos, né, assim, essas coisas de luxúria, né, que as mulheres também, elas fazem esses atos também, como os homens fazem. Tem muitas mulheres que se alimentam, né, de pornografia e, né, de masturbação também, né, porque as mulheres também passam por esse processo, né, mas graças a Deus eu nunca precisei buscar essas fontes, né, porque é incrível, porque Jesus, ele foi tirando totalmente o meu gosto pelas coisas sexuais. Hoje parece que eu nunca tive ninguém, né? Então, assim, hoje é uma coisa que não me faz falta, né? E é uma coisa que uma vez Jesus explicou para mim sobre isso, né? Que as relações que eu tive era divina vontade permissiva, mas que Jesus estava querendo de mim que eu ficasse sem isso, né? Então, assim, por eu conseguir ver Jesus, por eu reconhecer Jesus em quem estava falando comigo, então foi um processo de libertação para mim. Mas ele fala que com os homens não é assim, né? Vamos ver. Insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez de pensamento, né? Então as pessoas acham que a castidade é careta hoje, né? E ele fala que a castidade é lucidez a castidade é fonte de lucidez de pensamento, né? A virgindade também purifica, tá vendo? A virgindade também purifica, conservando a sensibilidade intelectiva, né, que você tem mais facilidade de falar com Deus, e afetiva, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem, né, por uma pessoa que é puro, né, tanto puro de alma como puro de corpo. Pode-se ser virgem de muitos modos, de modo forçado,
especialmente as mulheres, quando não foram escolhidas para o casamento, assim devia ser também com os homens, né? Mas não é assim, né? Então está falando que com os homens não é assim. E isso é mal, porque de uma juventude precocemente conspurcada pela libidinagem, não poderá sair nada mais do que um chefe de família doente em seus sentimentos e muitas vezes também em seu corpo, né? Então, quando a pessoa ela tem esses hábitos, quando um homem ele tem esses hábitos que nem assim, no caso do meu filho mesmo, né? Ele tinha esse costume, né? Antes dele ter a mulher dele, ele tinha esse costume. E isso aí passa, né? Quando a pessoa constrói a sua família, passa porque já vai levar isso para o relacionamento, né? Para o relacionamento com a esposa. Então, aquilo que ele aprende lá, né? Com os filmes, né? Com algumas coisas que eles verem, eles fazem, né? E aí já chega num relacionamento totalmente doente, né? Com uma sexualidade desequilibrada, né? Tem muitas pessoas que conversam comigo, né? E que elas falam que os maridos têm essa, fugiu a palavra agora, esse distúrbio, né? De sexualidade. Então aí depois, né? Vivendo a vida na divina vontade, vai colocando, né? Em ordem. Então aí ele fala que o corpo fica doente, né? Por causa disso. Há uma virgindade desejada, ou seja, aquelas dos que se consagram ao Senhor, no impulso de vontade, né? Bela virgindade, né? Então, ele fala aqui, ó, há uma virgindade desejada, ou seja, aquela dos que se consagram ao Senhor, né? Dos sacerdotes, né? Das religiosas, dos que se consagram ao Senhor, no impulso de vontade. Então, você dá, né? Você oferta para Deus, né? A sua sexualidade para que você viva uma vida pura, santa, né? Como Ele quer, um sacerdote, um padre, e às vezes até as mulheres que nunca casaram, né? Aqui na minha cidade tem várias pessoas que vivem só para Deus, que não são religiosas, né? Não são freiras, mas que são virgens, né? Que nunca tiveram ninguém. Bela virgindade, sacrifício agradável a Deus, né? Então é um sacrifício agradável a Deus. Você pega o que você poderia viver na sua sexualidade, né? E oferta para Deus, né? Você permanece sem essa vida para você se ofertar sua virgindade para Deus, né? Ficar só com Ele, né? Isso é maravilhoso. Mas nem todos sabem permanecer naquele candor do lírio, que está firme em seu pendúculo, estendido ao céu, sem conhecer a lama do chão, né? Então, infelizmente, tem sacerdotes que já se contaminaram, né? Tem sacerdotes que a gente sabe que tem sexualidade, infelizmente, tem freiras também, né? Que, infelizmente, né? Muito triste, né? Aberto somente ao beijo do sol de Deus e de seus orvalhos. Então, tem pessoas que tem padres gays, né? Tem muita coisa, né? Tem as freiras também, né? Que hoje são diferentes, né? Então, tudo isso, né? Contamina, né? A sexualidade fora do... Assim, se você
não tem controle com a sua sexualidade, então é melhor que você case, a palavra fala. Agora, se você quer se dar para Deus, então tem que ser só para Ele, né? Não pode ter outros desejos. E hoje é muito difícil a gente ver isso, né? Infelizmente. Muitos permanecem fiéis materialmente ao voto feito, mas infiéis em seu pensamento. Então, tem muitos que materialmente, tipo assim, se mantêm nessa virgindade, mas são infiéis no seu pensamento, que lamenta e deseja aquilo que eles sacrificaram, né? Então, por que acontece, né, de ter tantos escândalos nessa questão de sexualidade dos padres, né, dos consagrados, né? Por causa disso, porque os pensamentos são contaminados, né? Então, a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, pensar é praticamente a mesma coisa que o ato, né? Se a pessoa pensa, é porque a pessoa quer que aconteça, quer viver aquilo, né? Estes são virgens só pela metade, né? Então, são virgens só pela metade. Se a carne está intacta, o coração não está, tá vendo? A pessoa pode até estar intacto no corpo, mas o coração não está. Seu coração fermenta, ferve, exala fumaças de uma sensualidade tanto mais refinada e reprovada, quanto mais foi sendo criada por um pensamento que acaricia, alimenta, né? E aumenta continuamente imagens de satisfação ilícitas, né? Então, o pensamento daquela pessoa já está contaminado, ela só pensa nessas coisas, ela vê essas coisas, ela se alimenta dessas coisas e aí acha essa brecha, né, que é da vontade humana da pessoa de se alimentar com essas coisas, e aí de um pensamento muitas vezes acaba virando ato. Até para quem está livre, e quanto mais para quem está consagrado por votos a Deus. Então isso acontece, infelizmente, não era para acontecer, né? Mas isso acontece. Aparece então a hipocrisia do voto, né? Então aí é um voto hipócrita, você prometeu uma coisa que você não vai cumprir com sua mente, seu corpo, sua alma, né? Tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer de corpo, alma e coração, né? Completamente consciente, né, daquilo que a gente está fazendo e cumprir aquele voto, né? Em aparência, ele existe, mas de fato, em substância, não. Então, tipo assim, é uma pessoa que ela faz um voto de castidade, mas ela não vive a castidade, ela não vive a virgindade, porque ela se alimenta, né? Ela se alimenta, ela busca fontes, né? E em verdade eu vos digo que entre quem vem a mim com o seu lírio despedaçado pela imposição de um tirano e quem vem com o seu lírio não materialmente despedaçado, mas coberto pela baba, pelo transbordamento de uma sensualidade acariciada e cultivada para poder encher com elas as horas de solidão, eu chamo de virgem ao primeiro, tá vendo? Então, é o primeiro que ele cita aqui, ó, vamos ver, ó. Aparece então a hipocrisia do voto, né? Se torna um voto hipócrita. Em aparência, ele existe, mas de fato, em substância, não, né? Em aparência, a pessoa passa uma aparência, né, de que, nossa, meu Deus, é uma santidade pura, né? Mas não é, mas no pensamento da pessoa não é. E em verdade eu vos digo que entre quem vem a mim com o seu lírio despedaçado pela imposição de um tirano e quem vem com o lírio não materialmente despedaçado,
mas coberto pela baba, pelo transbordamento de uma sensualidade acariciada e cultivada para poder encher com ela as horas de solidão, eu chamo de virgem o primeiro. Então, aquela pessoa que ela faz o voto de castidade, né? Ela faz o voto para Deus, né? Um sacerdote que ele faz o voto para Deus, mas ele renuncia, né? Vem aqueles pensamentos, mas ele sabe renunciar. Ele não alimenta aquele pensamento, né? Então, se ele é assim, um lírio despedaçado, né? Que a pessoa tá lutando ali, mas não se rende ao pensamento, né? Da luxúria, né? Então, ele fala que esse sim é considerado por ele, mas esse que faz um voto e vive de aparência é um voto hipócrita, né? Tipo assim, você passa para os outros uma aparência, mas quando você está no seu oculto com Deus, né? Você e Deus, né? Você vai se alimentar de outras coisas, né? Você vai se alimentar de outras coisas. Então, assim, ele fala que é mais bem visto esse primeiro, né? Que renuncia, que tem aquela luta ferrônea contra a vontade humana, né? Que renuncia. A gente vê que na santidade humana os santos até, né? Eles até se autoflagelavam, mas já na divina vontade você não precisa disso. Você não precisa disso. Então, se vem algum pensamento, você renuncia aquele pensamento ali que quer, né? Que quer um pensamento de luxúria, né? Que vai levar você a se alimentar, né? De pornografia, né? De masturbação e tantas outras coisas. Você renuncia aquele pensamento e aí você segue o seu voto. Ele não quer que a gente faça um voto hipócrita, né? Um voto hipócrita. Quem vem a mim com seu lírio despedaçado pela imposição de um tirano, né, que é da vontade humana, e quem vem com seu lírio não materialmente despedaçado, né, mas coberto pela baba, pelo transbordamento de uma sensualidade acariciada e cultivada, né, aquela pessoa que acaricia aquela sexualidade, né, que alimenta, que você ouve músicas que alimenta, ouve vídeo que alimenta, né? Cultivada. Então você cultiva essa sexualidade, essa sensualidade dentro de você, para poder encher com ela as horas de solidão, né? Então, a pessoa tá ali às vezes sozinha, não tem ninguém, e vai lá e se alimenta daquilo, né? Eu chamo de virgem ao primeiro e de não virgem ao segundo. Então, essas pessoas que vivem dessa forma, que materialmente, né, passam uma santidade, mas que quando estão sozinhos, na solidão, vai se alimentar lá dessas coisas, e é complicado. Porque Jesus fala, não sou eu que estou falando, ele fala que ele chama de virgem ao primeiro. Ao primeiro dou coroa de virgem e uma dupla coroa de martírio, tá vendo? Ele dá uma dupla coroa de martírio. Por isso que no livro do céu a gente diz que tem o trecho do livro do céu que fala que dar a nossa vontade para Deus é o martírio dos martírios. Uma pela carne ferida e outra pelo coração ferido, por uma mutilação não desejada, né? Então, tipo assim, a carne, ela gosta do que é bom, né? O pecado, né? O pecado em si, essas coisas, né? É gostoso para a carne, mas é ruim para o espírito, né? É a perdição para o espírito. Uma vez, no grupo carismático, né? Eu gosto muito de cantar. E aí, eu ouvia muita música secular, né? Eu ouvia música de Deus, eu ouvia música secular, né? E aí, um dia o meu coordenador falou assim que não era para mim ouvir música secular, porque como eu tinha facilidade para
cantar essas músicas, eu ia estar cantando elas, e realmente é verdade. Realmente é verdade. Eu cantava, e aquelas músicas que eu ouvia de, né? Não esses funk aí, essas coisas que eu nunca gostei, mas aquelas músicas de deprência, sofrência, aquelas músicas, sabe, que só traz maus sentimentos. Eu ouvia e eu ficava, nossa, meu Deus, eu ficava, né? Nos meus momentos, né? Eu ficava ouvindo essas coisas e me fazia mal. Hoje, graças a Deus, eu não ouço e eu vivo bem. E é de um jeito que, quando eu ouço assim das casas dos vizinhos, eu oferto para Jesus, para mim não ouvir, né? Por isso que ele fala aqui, ó, que é uma mutilação não desejada, né? O valor da pureza é tal que, como viste, Satanás se preocupa, em primeiro lugar, em convencer-me a que me entregue a impureza, né? Então, lá no capítulo anterior, a gente viu, né? Que Satanás fez com Jesus isso, né? Apresentou lá para ele, né? A impureza. Ele sabe bem que a culpa da sensualidade desmantela a alma, né? Então, uma pessoa que ela tem uma sexualidade desregrada, ela desmantela a alma, né? Aquela alma, ela não tem a mesma facilidade, né, de abertura por causa da culpa, né? Da culpa da sensualidade. A alma e a torna presa fácil das outras culpas, né? Então, a gente vive, tipo assim, uma alma que ela vive se alimentando dessas coisas, ela fica presa na culpa, né? Na culpa da carne, né? E aí, a comunicação com Deus é mais difícil, porque a culpa impede que a gente ouça Deus. Por isso que no livro do céu fala que o filho da divina vontade, ele não peca, né? Porque a gente automaticamente renuncia a essas coisas. Todo o trabalho de Satanás se concentrou neste ponto capital para me vencer. Então, o trabalho de Satanás para vencer Jesus era na sensualidade, na impureza. Mas ele não caiu, nós também, né? O pão, a fome são as formas materiais que simbolizam o apetite, os apetites de que Satanás procura tirar proveito para os seus fins. Bem outro era o alimento que ele me oferecia para fazer-me cair como um bêbado aos seus pés. Depois teria vindo a gula, o dinheiro, né, que a gente viu lá no capítulo da semana passada. O poder, a idolatria, a blasfêmia, né, a abjuração de lei divina. Mas o primeiro passo para conquistar-me era esse, o mesmo que usou para ferir Adão, né? Então a gente viu que Adão, ele foi ferido pela sensualidade, né? Pela sensualidade. A gente já tem um trecho do livro do céu que fala sobre isso, a gente já estudou isso, já viu, né? Jesus já explicou pra gente em várias aulas sobre isso. Quem quiser ver, né, entender um pouquinho, é só procurar no nosso canal do YouTube, que nós temos lá essa aula. O mundo escarnece dos puros, né? Então, nossa, é o que a gente mais vê. O mundo escarnece dos puros, né? Os culpados de lascívia os golpeiam, né? Aquelas pessoas que são culpados de lascívia o golpeia. João Batista é uma vítima da luxúria de dois obscenos, mas se o mundo tem ainda um pouco de luz, isto se deve aos puros, tá vendo? Se nós ainda temos um pouco de luz, né, de graça, é por causa dos puros, que ainda há no mundo, né? E nós estamos voltando, né, a essa ordem primordial para o qual Deus nos criou, né? Então, esse processo todo de conhecimento da divina vontade não tem outro fim do que a gente voltar à ordem primordial para o qual Deus nos criou. São estes os servos de Deus
que sabem compreender a Deus e repetir as palavras dele, né? Então, os puros de alma é aqueles que podem, né, conhecer a Deus e repetir as palavras de Deus. E é isso que a gente está aprendendo, repetir as palavras dele, né? Eu disse, felizes os puros de coração, né? Então, ele está falando dessa pureza de coração, porque verão a Deus, mesmo desde esta terra, eles cujo pensamento não é perturbado pela fumaça da sensualidade, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Pela fumaça da sensualidade, nós temos que renunciar, né, a essa sensualidade, né? As pessoas que são solteiras, né, que não casaram, as pessoas que Deus escolheu para não tem uma vida religiosa, né? Não é um padre, um diácono, mas Jesus escolheu para viver só com ele, né? Que nem é o meu caso, né? Então a gente tem que não ter esses pensamentos lascivos, renunciar, né, a essa sensualidade. E que vêm a Deus e o ouvem, o seguem e o indicam aos outros, né? Então, assim, essa coisa de sensualidade, a gente vê que é espalhado hoje em todo canto, né? Então, assim, uma coisa é o que você faz no casamento com o seu marido, né? Você tem o seu marido, você tem um relacionamento com o seu marido, né? Você tem uma relação sexual com o seu marido, e aí é outra coisa o que você faz com ele lá, né? Não é pecado. Agora ele está falando das pessoas que não foram escolhidas para matrimônio, pessoas solteiras, né, que ainda não casaram ainda, né, pessoas que se consagraram a Deus, para não se dar, né, a esses pensamentos lascivos, né? O pensamento não é perturbado pela fumaça da sensualidade, e que vem a Deus, né? Aquela pessoa que não tem o pensamento perturbado pela sexualidade, né? Pela sensualidade, perdão, vem a Deus e o ouvem, né? O seguem e o indicam a outros, né? Então, vocês que são solteiros, que vão ver esse vídeo depois, prestem bem atenção, né? Para que tenham essa vida reta, né? João, filho de Zebedeu, é um puro e é o mais puro dos meus discípulos, tá vendo? João era o mais puro dos discípulos de Jesus. Olha que lindo, né? Que alma de flor em um corpo de anjo, tá vendo? João tinha uma alma de flor com um corpo de anjo, que João era muito novo. Ele me chama com as palavras do seu primeiro mestre, né, que é de João Batista, e me pede que lhes dê paz, mas a paz ele a tem em si mesmo, pela sua vida pura, né? Ele pede a paz para Jesus, mas ele já tem a paz em si mesmo pela vida pura que ele teve. Eu o amei por esta sua pureza, né? Então Jesus amou João por causa dessa pureza e também não ia entregar a mãe dele para qualquer pessoa, né? A qual eu confiei os ensinamentos, os segredos e a criatura mais querida que eu tinha, que era Nossa Senhora, né? Então, ele ensinou muita coisa para João. João era o discípulo amado de Jesus justamente por causa dessa pureza, né? Ele foi o meu primeiro discípulo que me teve amor, desde o primeiro instante em que me viu, né? Porque ele reconheceu Jesus. Diante de todos do grupo, ele reconheceu Jesus primeiro. Sua alma estava intimamente unida com a minha. A alma de a alma de João estava intimamente unida com Jesus, desde o dia em que ele me tinha visto passar ao longo do Jordão. Então, quando João
estava no Jordão com João Batista, ele já uniu a alma dele à de Jesus, né? E me tinha visto apontado pelo Batista, tá vendo? Mesmo que ele não me tivesse encontrado, né? Mesmo que João não tivesse encontrado Jesus, ele teria ficado com a alma unida a ele. Porque quando João Batista fala de Jesus, ele acredita. É encontrado depois, né? Mesmo que ele não tivesse encontrado ele depois. Na minha volta do deserto, me teria procurado, tanto até conseguir encontrar. Então, mesmo que ele não encontrasse ele depois da volta de Jesus no deserto, mesmo que João não encontrasse Jesus, depois da volta de Jesus no deserto, ele ia procurar até encontrar. Que homem é esse, né? Um exemplo para nós temos que ser igual João. Até conseguir me encontrar-me, porque quem é puro e humilde é desejoso de instruir-se na ciência de Deus, né? Então, quem é puro e humilde, né? Ele fala também da humildade, né? Então, quem é puro e humilde é desejoso de instruir-se na ciência de Deus e vai como a água que vai ao mar, aqueles que ele reconhece serem mestres na doutrina celeste, né? Aqueles que ele reconhece serem mestres na doutrina celeste, né? Então, nós aprendemos isso aqui, né? Na nossa comunidade. Nós aprendemos isso, nós ouvimos, né? As verdades reveladas do livro do céu, nós bebemos dessa fonte, de todas essas místicas que nós estudamos, né? E essas verdades reveladas, né? Através de cada um, né? A gente vai seguindo como essa água do mar, né? A gente vê que Jesus, né? Usa, né? Tremendamente a Aline, né? Aqui Jesus fala muito com ela, muito, muito mesmo. Isso é inegável, né? Mas só consegue entender isso aquele que crê, né? É um ato de fé, é um ato de você não ficar olhando pro vaso, mas para as verdades que estão sendo faladas, né? Então aí o que acontece, né? O que acontece? A gente vai nesse mar, vai nesse oceano e vai também aprendendo com Jesus, né? Vai aprendendo com Jesus a mergulhar nesse mar imenso, né? Nesse mar imenso, e nós vamos bebendo dessa fonte, né? Dessas verdades divinas, que é o próprio Deus que está falando para nós. Amém? Fiat.